A historinha de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou um navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio, chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: independência ou morte. Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Olá, crianças, boa tarde famílias, vocês estão bem? Pois é, nós estamos começando mais uma semana de aula e essa semana estamos vivenciando a pátria, né? A Semana da Pátria, a Semana da Independência do Brasil. Pois é, eu coloquei aí para vocês esse videozinho que está explicando bem direitinho o que é a independência, o que foi a independência do Brasil. Pois é, só revisando um pouquinho. O Brasil era um país que não tinha habitantes, ou seja, não tinha pessoas de fora morando aqui, viviam apenas os indígenas e Portugal fez essa descoberta, né? Chegou aqui no Brasil, o rei de Portugal veio aqui e nessa época começou a explorar as terras brasileiras, não é? Começou a colher tudo que tinha de bom aqui no Brasil. Ele morou aqui por um tempo e voltou para Portugal. Depois o seu filho, Dom Pedro I, veio para aqui e ele tinha a intenção de libertar o Brasil de Portugal. Ele queria que o Brasil fosse um país livre, né? Que não pertencesse mais a Portugal, que fosse independente. Ou seja, o que significa ser independente? É você viver por si próprio, sem precisar da ajuda de outras pessoas. Por exemplo, vocês são crianças, vocês precisam ainda da ajuda do papai, da mamãe, não é? Para se arrumar, para tomar banho, para se alimentar. Então, vocês ainda são crianças que são dependentes dos pais. Tá? Quando vocês crescerem, vocês vão se tornar independentes, vão viver por si próprio. Então era assim também com o país. Dom Pedro I tinha essa vontade de tornar o Brasil um país independente, tá? Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro e os seus amigos foram lá no Riacho do Ipiranga, em São Paulo, e deram o grito de independência. Ele pegou sua espada e disse: quero independência, independência ou morte. Pois é, porque ele já não aguentava mais ser explorado pelos portugueses, ou seja, os portugueses vinham e levavam toda a riqueza do nosso país, e isso não era justo, tá? Pois é, então nós estamos vivenciando essa semana, a independência do Brasil. O Brasil tornou-se um país independente do Portugal, ou seja, vive sem precisar
depender, sem precisar da ajuda do outro país, que no caso era Portugal, certo? E como atividade hoje, nós vamos fazer o seguinte: vocês vão, com a ajuda da mamãe, procurar as letras da palavra Brasil. Vão procurar, pode ser revista da Avon, revista da Natura, qualquer revista ou livro antigo que vocês possam recortar, tá? Então, vocês vão procurar as letras que formam a palavra Brasil. A letra B, a letra R, a letra A letra S, a letra I e a letra L, para formar Brasil. B-R-A, Bra. S-I-L, Zil, Brasil. A palavra Brasil tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 2 sílabas. Tem 6 letrinhas, tá? E 2 sílabas, ó. Brasil. Tá? Então, vocês vão procurar, com a ajuda da mamãe, recortem todas as letrinhas e colhem no caderno e mandem a foto para a tia Ana Maria, tá bom? Beijo, até a próxima aula.